Saudações, sou Ari e hoje quero compartilhar com vocês duas histórias que juntas explicam muito do que estamos vendo. Primeiro, a entrevista raríssima e muito reveladora com um agente do Mossad que operou dentro do Irã na Guerra dos 12 Dias no ano passado. E em segundo lugar, o jogo de desinformação do regime iraniano que está circulando com força. Agora mesmo nas redes sociais, tentando vender vitórias com imagens que não são o que dizem ser. E no final, tudo isso se conecta com o que está acontecendo agora mesmo. Alertas no Irã, a tensão entre Washington e Teherã e o deslocamento americano que já pode ser visto aqui em Israel. Vamos começar primeiro com a entrevista. Em Israel, foi exibido ontem à noite um episódio do FDA, o programa investigativo do Canal 12 com Ilana Dayan. Tentei de várias maneiras compartilhar a entrevista completa, que na verdade está em hebraico, mas não consegui encontrar ela inteira, então vou compartilhar os detalhes. E bom, toda essa questão é que pela primeira vez, um agente do Mossad que participou de operações dentro do Irã sentou-se diante das câmeras. Na noite de 12 para 13 de junho de 2025, em plena Guerra dos 12 Dias, o homem recebeu o pseudônimo de Arash. Com cerca de 40 anos, nasceu e cresceu no Irã, serviu no exército e estudou em uma universidade iraniana. E sua história pessoal explica em parte porque ele cruzou uma linha que para muitos seria impensável. Ele conta um episódio que o marcou desde criança, quando tinha 11 anos. Uma noite, sua irmã não voltou para casa. A família acabou em uma delegacia e, segundo ele, sua irmã foi presa e espancada por ter tirado o hijab. Imagine isso, você com 11 anos vendo que o sistema pode tirar alguém da própria casa, por uma questão que, para qualquer sociedade razoável, deveria ser um assunto de liberdade pessoal. Eles conseguiram tirá-la, mas essa cicatriz ficou com o tempo. A família dela vai para o Ocidente. E Arash diz algo que é fundamental. Quanto mais eu crescia, mais sentia que, se quisesse fazer algo contra esse regime, não poderia fazer isso sozinho. E houve um momento muito surrealista. Na entrevista, ele afirma que, com cerca de 30 anos diante de um computador, procurou na internet como entrar em contato com o Mossad israelense. Ele abriu a página, preparou a mensagem e, no exato momento de enviá-la, ficou paralisado. Ele diz que foi uma decisão muito difícil. Na entrevista, Ilana Dayan, a apresentadora do programa, pergunta o óbvio: "Você percebe que ultrapassou os limites?" E ele responde sem rodeios: "Passei dos limites." Mas depois ele corrige uma ideia que para ele é fundamental quando lhe perguntam: "Você traiu seu país?" Ele separa o Irã do regime e sua lógica é a seguinte: ele diz que Irã é o meu povo. O regime é outra coisa. Israel não é o inimigo do meu povo, é o inimigo do meu inimigo. E esse tipo de frase você pode amar ou pode odiar, mas é uma radiografia de como pensa uma parte da sociedade iraniana, especialmente aqueles que tiveram experiências traumáticas com o sistema. Agora, o mais importante não é a psicologia, o mais importante é o operacional. Arash afirmou no programa que foi recrutado e treinado para missões altamente sensíveis. E garante que antes da campanha de junho de 2025 ele foi enviado ao Irã e que chegou a liderar uma das equipes responsáveis por ataques internos. E finalmente chega a noite crucial, de 12 para 13 de junho. Ele descreve assim: estava em um apartamento seguro, uma safe house, prontos para sair. Ele sabia que havia uma missão grande, mas não sabia exatamente quando nem como, até que à tarde receberam a ordem. Ok, vamos começar. Eles entram em um veículo camuflados com um sistema de lançamento no carro. Ele diz que estava tudo perfeito, tão bem montado que ninguém poderia reconhecer. Na parte da entrevista que vem a seguir, ele mostra esse nível de estresse real. Quando eles chegam à área, ele tem que esperar uma ordem de lançamento por mais de 2 horas. 2 horas não é um videogame, não é um filme. 2 horas, que o mantém parado em território inimigo, sabendo que qualquer movimento estranho, qualquer controle por parte do regime improvisado, qualquer suspeita,
pode terminar no pior cenário. Ele diz de forma muito simples: foi terrível e ele estava com muito medo. Quando finalmente chega a ordem, já são quase 3 da manhã, eles montam o sistema, ativam e disparam. Arashi diz que os mísseis tinham câmera e quando são disparados, ele consegue ver o alvo. Segundo seu relato, era um lançador pronto para disparar mísseis balísticos contra Israel e eles o destruíram. Depois, ele conta que liga para o comando para relatar algo, como fizemos o trabalho. E do outro lado respondem: sim, você conseguiu. E ele diz que tudo o que queria era gritar: conseguimos. E olhem o contraste. O homem está do lado de Israel, mas é iraniano, ele não está contando isso como um fanático pró-Israel. Ele conta como alguém que sente que está atacando um regime, não o seu povo. Bem, e vamos entrar na segunda camada, que para mim é a mais importante, porque naquela noite foi apresentada como um golpe espetacular. Eliminações seletivas, golpes em defesas aéreas, frustrações de figuras-chave, ataques internos. Na verdade, um show operacional de alto nível. Mas quando se fala do programa nuclear, aparece uma palavra que pesa: Fordow. Fordow é essa instalação escavada sob a montanha, a joia da coroa do enriquecimento do regime iraniano, e de acordo com o que é exposto na reportagem, apesar dos planos e ideias que foram trabalhados durante anos dentro do sistema de segurança, Fordow era um alvo decidido, quando chegou pelo menos o momento. Inclusive, é mencionado que houve um projeto enorme, com um nome bíblico, com recursos gigantescos, que em determinado momento quase se tornou a principal pauta do Mossad. Um ex-chefe do Mossad, Tamir Pardo, fala sobre o volume do investimento e sobre como, se o primeiro-ministro tivesse dito para parar, eles teriam parado, mas nunca foi interrompido. Depois, o ex-diretor Yossi Cohen diz que encerrou essa operação quando assumiu porque avaliou que não era viável. E mais tarde é mencionado que com Debi Barnea foi reativado. Em outras palavras, anos de planos, anos de trabalho, mas o problema de Fordow continuava sendo um quebra-cabeça. E isso, para que fique fácil de entender, significa algo muito concreto. Você pode ter sucessos impressionantes em inteligência e operações, mas existem objetivos estratégicos que são, literalmente, de um nível diferente. Essa é a realidade. Bem, e aproveito para fazer uma pausa e convidar você a se inscrever no canal. Ative o sininho para saber quando eu postar um novo vídeo. Se é a sua primeira vez aqui, saiba que no meu canal Aryeh em Israel, compartilho com vocês notícias atuais sobre o que acontece em Israel e o que está acontecendo na região. Bem, vamos continuar porque isso que vou mostrar agora é o descaramento da cara de pau do regime iraniano. Então vamos para a proposta. Nas redes sociais, especialmente no X, começaram a circular publicações afirmando que um novo satélite iraniano havia capturado imagens recentes mostrando danos massivos na base aérea israelense de Nevatim durante a Guerra dos 12 Dias em junho do ano passado. E apresentam isso como um relato muito específico em publicações afirmando que um satélite iraniano capturou imagens recentes mostrando danos. Junho, ano em que, ao revisar com calma e comparar o local, essas supostas imagens de Nevatim, a famosa base aérea de Israel no Negev, na verdade coincidem com outra coisa, com imagens disponíveis que você mesmo pode ver no Google Earth e que não são de Israel. Peço que veja comigo, para que possa tirar qualquer tipo de dúvida. Estou agora mesmo no aplicativo do Google Earth. O que você está vendo é o mapa do Oriente Médio. Ali você pode ver Israel à esquerda e à direita. Irã. Se nos aproximarmos do Irã, veja o que encontramos por aqui, bem ao leste de Teherã, a capital do Irã. Estamos dentro do complexo do Parque Nacional Sorquet-Rezar, onde encontramos uma base militar iraniana. E como você pode ver,
As supostas imagens da base israelense são, na verdade, desta base no leste do Irã. E não é só isso. Nesta outra imagem, que também foi compartilhada como sendo a base de Nebatim destruída, na verdade é a mesma base iraniana, só que girada. Se girarmos a imagem que foi compartilhada nas redes, a suposta imagem tirada pelo satélite iraniano, podemos ver claramente que são exatamente as mesmas estruturas da base do Irã. Então, o que aconteceu aqui? Isso é propaganda clássica. Eles pegam imagens reais de danos, mas das próprias instalações deles parece uma piada. Eles apresentam como se fossem de Israel e, com isso, alimentam o ciclo nas redes. E a verdade é que isso parece coisa de amador. Se o que eles queriam era fazer fake news, o óbvio seria pegar imagens da base de Israel e manipulá-las com IA. Hoje em dia isso é possível. Mas para esses gênios foi mais fácil pegar suas próprias bases militares atingidas durante a guerra e vendê-las para o mundo. Como resultado do braço de ferro iraniano que destruiu as bases de Israel, o que rapidamente os detratores anti-Israel e anti-judeus processam e vomitam em suas redes sociais, sem pensar e sem verificar de forma alguma. E eu sei que alguns vão se incomodar com o que estou dizendo, porque tem gente que gosta de qualquer notícia que envolva Israel. Foi destruído, mas a realidade é a realidade. E, obviamente, eu prefiro estourar a bolha antes que as pessoas se deixem levar. E isso é muito importante neste momento, porque o ambiente está tão tenso que o terreno perfeito para a desinformação é justamente esse. Guerra de nervos, ansiedade, muita gente buscando confirmação do que já quer acreditar. Então, por favor, muito cuidado com o que circula nas redes sociais, com o que você vê e, mais ainda, confira bem o que você compartilha. Agora, paralelamente a essas duas histórias, na realidade continuam se movendo peças grandes aqui na região. No Irã, há relatos de alerta máxima e mobilização de recursos, e nos Estados Unidos, a situação está ficando cada vez mais séria. Já não é só tensão. Do Pentágono foi transmitido que as negociações para chegar a um acordo com o Irã basicamente naufragaram, basicamente fracassaram. De acordo com o que foi reportado pela CBS News, as tentativas de acelerar conversas diretas entre Washington e Teherã não deram resultado. Inclusive, mencionam que o chefe da inteligência militar de Israel, o Major-General Finder, esteve em Washington no início desta semana para reuniões do Pentágono, a CIA e a Casa Branca, ou seja, coordenação ao máximo. E quando essas portas se abrem é porque estão sendo avaliados cenários muito sérios e com muito cuidado. Não dá para dizer então que amanhã começa uma guerra total, mas é necessário entender que o cardápio está sobre a mesa, que as coisas estão caminhando para entrar em um conflito direto. É isso que está acontecendo agora e aqui em Israel esses movimentos são sentidos. Na verdade, hoje mesmo, um destroyer americano atracou no porto de Eilat, no sul de Israel, como parte do desdobramento da força dos Estados Unidos na região de Eilat. Para que você se localize rapidamente, fica no Mar Vermelho, na ponta sul do país, fazendo fronteira com o Egito. Você vê um destroyer americano atracando ali, neste momento, não é nada além de questões estratégicas e de posicionamento e implantação operacional de recursos. Ao mesmo tempo, o chefe do Estado-Maior das FDI, o tenente-general Eyal Samir, estava falando sobre algo que às vezes as pessoas não entendem, que a vitória não começa com um míssil, começa com logística. Ele disse, literalmente, que a capacidade operacional de todos os ramos depende da direção de tecnologia e logística de Israel, e a descreveu como a rede de segurança completa da nação. Em outras palavras, sem combustível, sem peças de reposição, sem munição, sem manutenção, sem transporte, sem comunicação, não há exército que aguente, por mais corajoso que seja. E quando a gente ouve isso no contexto atual, entende-se o subtexto. Estamos nos preparando para um cenário longo, para cenários complexos e múltiplos, então o que tudo isso nos deixa? Primeiro, a entrevista de Arash confirma algo que já se suspeitava há anos, mas agora é narrado em primeira pessoa.
operando dentro do Irã, com um nível de penetração que sinceramente é impressionante. Segundo, essa mesma entrevista também expõe limites, porque quando o foco se move para Fordow, para o núcleo mais protegido, aí se revela que nem tudo era tão simples como já está resolvido. Terceiro, o regime iraniano está jogando forte essa carta da propaganda digital, inclusive usando seus próprios ferimentos para inventar ferimentos em Israel. E como uma maneira de levantar sua imagem já caída diante de seus aliados regionais. E quarto, a região está em uma fase onde cada movimento, um destroyer em Eilat, reuniões em Washington, discursos, alertas internos no Irã, tudo isso soma muita pressão. A pergunta é, o que vai acontecer no futuro imediato, enquanto agora nos preparamos para entrar neste fim de semana? Eu acho que o ponto-chave não é apenas se haverá um ataque ou não, o ponto-chave é como a percepção se move. O que o Irã acha que os Estados Unidos vão fazer, o que os Estados Unidos acham que o Irã vai fazer e o que Israel acha, o que pode ou não pode fazer, sozinho? Porque no final, ele é quem está aqui, lidando sozinho com os inimigos ao lado. Esse jogo de percepções do Oriente Médio é de onde nascem muitas escaladas. Então, nas próximas horas ou dias, devemos ficar muito atentos. Obrigado por me acompanhar. Se essa análise te ajudou, deixe seu like, compartilhe este vídeo, inscreva-se para não perder a próxima atualização. Nos vemos. Inscreva-se.